O silêncio estéril do consultório de luxo foi quebrado apenas pelo som da caneta do Dr. Adriano batendo ritmicamente contra a mesa de mogno, um som que para Luma parecia a contagem regressiva de uma bomba prestes a detonar sua vida. Quando ele finalmente ergueu os olhos, a frieza profissional de sempre havia desaparecido, substituída por uma urgência grave que fez o coração dela falhar. O diagnóstico de insuficiência ovariana prematura não era apenas um termo médico complexo. Era o fim absoluto de tudo o que ela sonhara desde menina, restando-lhe, segundo a voz rouca do médico, menos de 90 dias de fertilidade viável. Trêmula, com as mãos suando frio e as lágrimas borrando a visão do diploma na parede, Luma deixou escapar a confissão que tornava aquela sentença ainda mais cruel, sussurrando que jamais havia sido tocada por um homem, pois guardava-se para um amor de conto de fadas que agora parecia impossível. Foi nesse instante exato que Adriano, pressionado por seus próprios demônios familiares e uma herança bilionária em risco, trancou a porta do consultório, caminhou até ela e, com uma intensidade que a deixou sem ar, propôs não um tratamento médico convencional, mas um acordo nupcial perigoso que salvaria o futuro de ambos ou destruiria seus corações para sempre. Se o dilema de Luma tocou seu coração, deixe o gostei e se inscreva no Histórias que Prendem Você para descobrir se esse contrato arriscado vai virar amor ou tragédia. Comente seu nome abaixo, pois queremos compartilhar histórias que mostram que o destino é sempre surpreendente. Luma sentiu o mundo girar. O ar-condicionado do consultório parecia ter baixado 10 graus em questão de segundos. Ela olhava para o homem à sua frente. Doutor Adriano Ferraz, o especialista em fertilidade mais renomado do país, com seus olhos cor de tempestade e uma postura impecável, e tentava processar as palavras que ele acabara de proferir. 90 dias, 3 ciclos, era tudo o que restava de sua juventude reprodutiva. Doutor Adriano... A voz de Luma saiu como um fio de linha prestes a arrebentar. O senhor tem certeza? Eu tenho apenas 23 anos. Minha saúde é perfeita. Eu como vegetais. Eu caminho todos os dias. Deve haver um engano nos exames. Adriano suspirou, passando a mão pelos cabelos negros e bem cortados. Ele não gostava de dar más notícias, embora sua fama de médico de gelo dissesse o contrário. Ele se levantou, contornou a mesa e encostou-se na borda, cruzando os braços. Luma, a medicina nem sempre é justa. Seus níveis de hormônio antimülleriano estão drasticamente baixos. É uma condição genética rara, mas irreversível. Seus ovários estão envelhecendo 10 anos a cada mês. Ele fez uma pausa, avaliando a devastação no rosto doce da professora de jardim de infância. Se você quer ser mãe biológica, precisamos agir agora. Não no próximo ano, não no próximo semestre. Agora. Luma baixou a cabeça, encarando as próprias mãos entrelaçadas sobre o vestido floral simples que usava. Ela pensou em seus alunos, nas crianças que abraçava todos os dias na escola, imaginando quando seria a vez dela de segurar um bebê que tivesse os seus olhos, o seu sorriso. Aquele sonho estava escorrendo por entre seus dedos como areia fina. A ciência nos dá opções, continuou Adriano, voltando ao tom prático. Inseminação artificial é o caminho mais rápido. Você pode escolher um doador anônimo no banco de sêmen ainda esta semana. É um procedimento simples, rápido e... Eu não posso. Luma o interrompeu, a voz embargada, mas firme. Adriano franziu o senho. Luma, não é hora para hesitações financeiras. Sei que o tratamento é caro, mas existem programas de subsídio que... Não é o dinheiro, doutor. Ela levantou o rosto e Adriano foi atingido pela pureza dolorosa nos olhos castanhos dela. Eu sou virgem. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Adriano piscou pego de surpresa. Em seu mundo de mulheres sofisticadas, relacionamentos líquidos e interesses superficiais, a castidade era algo que ele só via em livros antigos. Eu sempre sonhei em me casar primeiro, continuou ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Em construir uma família, ter um lar com um pai e uma mãe, como meus avós tiveram. Eu me guardei para isso. E agora, o senhor me diz que para realizar meu sonho de ser mãe, eu tenho que desistir do meu sonho de encontrar o amor verdadeiro? Tenho que escolher um pai num catálogo como se estivesse comprando sapatos?
Adriano observou aquela mulher. Ela não era como as modelos que sua mãe, Doralice, tentava empurrar para ele. Luma tinha uma beleza suave, sem artifícios, e uma vulnerabilidade que, estranhamente, despertava nele um instinto protetor que ele desconhecia. Mas, acima de tudo, Adriano viu ali uma oportunidade. Uma peça que faltava no quebra-cabeça caótico de sua própria vida. Ele olhou para o relógio em seu pulso. Faltavam 6 meses para o prazo imposto pelo testamento de seu avô. Se ele não estivesse casado e com a garantia de um herdeiro a caminho, sua mãe venderia as ações majoritárias do hospital para um grupo estrangeiro que visava apenas o lucro, destruindo o legado de 3 gerações da família Ferraz. Ele precisava de uma esposa. Ele precisava de um filho. E precisava disso rápido. Adriano caminhou até a porta e girou a chave na fechadura. O clique metálico ecoou na sala. O que o senhor está fazendo? Luma perguntou assustada, encolhendo-se na cadeira. Garantindo nossa privacidade, Luma. Porque o que vou te propor agora fere todos os protocolos médicos, mas pode ser a única salvação para nós dois. Ele voltou a se sentar, mas dessa vez inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade predatória, mas controlada. Você precisa de um filho em 90 dias. Eu preciso de uma esposa e de um herdeiro em 6 meses. Luma franziu a testa, confusa. Não estou entendendo. Minha família é complicada, começou ele escolhendo as palavras. Há uma cláusula no testamento do meu avô. O controle do hospital, este lugar onde estamos, depende da minha estabilidade familiar. Minha mãe está pronta para vender tudo se eu não cumprir o requisito. Eu não tenho tempo para namoros, Luma. E você não tem tempo para esperar o príncipe encantado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, com a palma virada para cima, num convite. Eu proponho um contrato, um casamento de conveniência. Eu pago todo o seu tratamento. Contrataremos os melhores geneticistas. Faremos a fertilização in vitro mais avançada do mundo. Garantirei que você engravide antes que seus ovários parem. E, em troca, você se torna a senhora Ferraz. Você me dá o herdeiro que preciso para salvar meu hospital. E eu te dou o filho que você sonha. Luma estava paralisada. Aquilo parecia o enredo de uma novela absurda, não a sua vida real. Casar com o senhor, sem amor. O amor é superestimado, Luma. O respeito e o objetivo comum são mais duradouros. A voz dele era fria, pragmática. Além disso, a criança terá um pai presente. Eu serei um pai para ela. Nunca faltará nada a essa criança. As melhores escolas, segurança, futuro garantido. E você terá a vida que uma rainha merece. Mas e a... Luma corou violentamente, incapaz de terminar a frase. Adriano entendeu imediatamente. O casamento será no papel e na aparência pública. Dentro de casa, seremos parceiros de um projeto. Eu respeito sua condição. A concepção será clínica. Ninguém tocará em você se você não quiser. Você manterá sua virtude, se é isso que te preocupa. Luma levantou-se, caminhando até a janela que dava para a cidade cinzenta lá fora. O reflexo dela no vidro mostrava uma mulher comum, com um cardigã surrado e sonhos grandes demais para seu bolso. Ela pensou em sua casa alugada, nas contas apertadas, na solidão de seus jantares. E pensou no bebê. Um bebê que ela nunca teria se não aceitasse aquela loucura. E depois? Ela perguntou sem se virar. Quando a criança nascer, continuaremos casados, até que a criança tenha idade suficiente para entender, ou até que a pressão sobre a herança desapareça. Depois, se quiser, o divórcio será amigável e você sairá milionária. Luma virou-se. Havia um fogo novo em seus olhos. Não era ambição, era determinação maternal. Eu não quero seu dinheiro, Dr. Adriano. Eu quero ser mãe. Então temos um acordo? Eu tenho condições, disse ela, surpreendendo-o. Adriano ergueu uma sobrancelha, intrigado. Aquela moça frágil tinha garras, afinal. Estou ouvindo. Primeiro, eu não vou parar de dar aulas. Meus alunos precisam de mim. Segundo, eu não vou me tornar uma boneca de luxo. E terceiro, ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Posso levar meus vasos de violetas para a sua mansão? Elas não sobrevivem se eu não conversar com elas todos os dias. Por uma fração de segundo, a máscara de Adriano caiu. Um sorriso genuíno, quase imperceptível, curvou o canto de seus lábios. Violetas.
Ela estava negociando um império bilionário e sua preocupação eram vasos de flores. A mansão tem um jardim de inverno enorme, Luma. Suas violetas terão mais espaço do que jamais sonharam. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta de couro. Dentro havia um pré-contrato que ele, prevendo a necessidade futura, já havia rascunhado com seus advogados, deixando apenas o nome da noiva em branco. Leia. Se concordar, assinamos hoje. O tratamento começa amanhã. Luma pegou a caneta. A mão tremia, mas o coração batia forte com uma esperança nova. Ela não estava assinando apenas um papel. Estava assinando a vida do seu futuro filho. Com um suspiro profundo, ela escreveu: Luma dos Santos. 2 horas depois, Luma estava sentada no banco de passageiro de um carro que custava mais do que o bairro inteiro onde ela morava. O cheiro de couro novo e o silêncio do motor a deixavam enjoada de nervosismo. Adriano dirigia com uma calma irritante, seus olhos focados na estrada, o perfil rígido como uma estátua grega. Para onde estamos indo? Perguntou ela, apertando a bolsa contra o peito. Minhas roupas, minhas coisas. Mandei uma equipe buscar tudo. Suas violetas já devem estar a caminho, respondeu ele sem tirar os olhos do trânsito. Estamos indo para a mansão Ferraz, sua nova casa. Eu não tive tempo de avisar ninguém. Minha senhoria, a diretora da escola, tudo será resolvido. A partir de agora, Luma, seus problemas são meus problemas. A frase deveria ser reconfortante, mas soou possessiva. Luma olhou pela janela enquanto o carro subia as colinas em direção à área nobre da cidade. Os portões de ferro forjado da mansão Ferraz se abriram automaticamente, revelando uma propriedade que parecia saída de um filme de época, mas sem o calor humano. Era uma construção imponente, branca e cinza, cercada por jardins geometricamente perfeitos, onde nenhuma folha ousava cair fora do lugar. Assim que o carro parou diante da escadaria principal, a porta da mansão se abriu. Uma mulher alta, com cabelos prateados impecáveis e um vestido de seda que parecia custar uma fortuna, aguardava no topo dos degraus. Ao lado dela, uma jovem loira, vestida com a última moda de Paris, olhava para o carro com um sorriso de desdém. Adriano desligou o motor e suspirou, uma tensão visível endurecendo seus ombros. Luma, escute bem, disse ele, virando-se para ela pela primeira vez desde que saíram do consultório. Sua voz era grave. Aquela é minha mãe, Doralice. E a mulher ao lado dela é Viviane, uma conhecida da família. Luma sentiu um frio na espinha. O olhar daquelas duas mulheres parecia atravessar o vidro fumê do carro e julgá-la antes mesmo de verem seu rosto. Elas parecem exigentes, murmurou Luma. Elas são tubarões, corrigiu Adriano. Mas lembre-se do contrato. Você é minha esposa agora. Você é a senhora Ferraz. Não baixe a cabeça para elas. Se você demonstrar medo, elas vão te devorar viva. Ele saiu do carro e deu a volta para abrir a porta para ela. Quando Adriano estendeu a mão para ajudá-la a descer, Luma hesitou. Aquele toque selaria seu destino. Ela olhou para a mão grande e firme dele, depois para o ventre ainda vazio, e tomou sua decisão. Ela segurou a mão dele. No momento em que seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica, algo quente e assustador, percorreu o braço de Luma. Adriano também pareceu sentir, pois seus olhos se encontraram com os dela num momento de surpresa mútua, mas ele rapidamente recuperou a postura fria. Vamos, disse ele, guiando-a para a cova dos leões. Sorria, querida. O show vai começar. Enquanto subiam os degraus, Luma ouviu a voz de Doralice doce como veneno. Adriano, meu filho. Finalmente chegou, e trouxe... Ela examinou Luma de cima a baixo, parando nos sapatos gastos e no vestido fora de moda. A visita que você mencionou, espero que ela não demore. Viviane e eu temos planos para o jantar. Adriano apertou a mão de Luma com mais força, um gesto que poderia ser tanto de posse quanto de proteção. Ela não é uma visita, mãe, anunciou ele, a voz ecoando na entrada de mármore. Luma é minha noiva, e a futura mãe do seu neto. O silêncio que caiu sobre a mansão foi absoluto, quebrado apenas pelo som do queixo de Viviane caindo, e pelo olhar de fúria contida que Doralice lançou sobre a jovem professora. A guerra havia começado, e Luma, com seu coração cheio de sonhos e suas violetas a caminho, não tinha ideia se sobreviveria àquela batalha.
O silêncio que se instalou no hall de entrada da mansão Ferraz era tão denso que Luma podia ouvir o som de sua própria respiração acelerada. A declaração de Adriano, "Luma é minha noiva", ainda ecoava nas paredes de mármore frio como um decreto de guerra. Doralice Ferraz não gritou. Mulheres como ela não faziam escândalos, elas planejavam vinganças. A matriarca simplesmente alisou o tecido invisível de seu vestido de seda e abriu um sorriso que não alcançava os olhos gélidos. "Noiva?" Doralice repetiu a palavra como se estivesse provando uma comida estragada. "Que exótico, Adriano. Você sempre foi um homem de surpresas, meu filho, mas não vamos discutir assuntos de família na porta, como se fôssemos vizinhos fofoqueiros. Entrem. O jantar será servido em 10 minutos. Viviane, querida, acompanhe-me até a sala de estar. Preciso de um drink forte." Enquanto as duas mulheres se afastavam, seus saltos estalando no chão polido, Luma sentiu as pernas tremerem. "Eu não pertenço a este lugar, Adriano", sussurrou ela, apertando a alça da bolsa surrada. Elas me olharam como se eu fosse um inseto. Adriano soltou a mão dela, voltando à sua postura rígida, mas sua voz baixou um tom quase suave. "Você pertence onde eu disser que pertence, Luma. Lembre-se do contrato. Você está aqui por um objetivo maior. Foque na criança. Foque no nosso acordo. O resto é ruído. Focar na criança." Aquelas palavras foram o único combustível capaz de fazer Luma dar o próximo passo. Ela foi conduzida por um mordomo silencioso até um quarto de hóspedes que era maior do que toda a sua casa. Havia lençóis de algodão egípcio e móveis antigos, mas o ar era frio e impessoal. Em cima da cama, uma caixa com um vestido de coquetel discreto e sapatos novos a aguardava, com um bilhete de Adriano. "Use isto no jantar. É uma armadura." Meia hora depois, Luma desceu as escadarias. O vestido azul marinho lhe caía perfeitamente, realçando sua pele e a delicadeza de seus traços, mas ela se sentia uma impostora. Na sala de jantar, a mesa estava posta com talheres de prata suficientes para uma cirurgia complexa. Doralice sentava-se à cabeceira oposta à de Adriano, com Viviane estrategicamente posicionada ao lado dele. "Então, Luma", começou Viviane, girando a taça de vinho com tédio estudado. "Adriano não nos contou onde vocês se conheceram. Foi em algum congresso médico? Ou talvez em um leilão de arte?" Luma engoliu em seco, olhando para o prato de porcelana pintada à mão. "Na verdade, eu sou professora de educação infantil", respondeu Luma, tentando manter a voz firme. "Trabalho em uma escola pública no bairro Jardim das Flores." O tilintar do garfo de Doralice batendo no prato foi o único som. "Jardineira de crianças." Doralice sorriu com desdém. "Que nobre. Deve ser exaustivo lidar com tanta gente simples o dia todo. Imagino que o salário seja simbólico, não é?" "O salário paga minhas contas, dona Doralice, e o amor das crianças paga minha alma", retrucou Luma, erguendo o queixo. Havia dignidade em sua pobreza, e ela não permitiria que tirassem isso dela. Viviane soltou uma risada curta e estridente, colocando a mão possessivamente sobre o braço de Adriano. "Ai, que romântico, não é, Dri?" Ela usou o apelido íntimo de propósito. "Lembra daquela viagem a Paris, quando jantamos no topo da Torre Eiffel? Nós falávamos sobre como o mundo é pequeno para quem tem visão. Adriano sempre precisou de uma mulher que entendesse o peso do sobrenome Ferraz, alguém que soubesse caminhar ao lado dele nos corredores da alta sociedade, e não alguém que limpa narizes escorrendo." Luma sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Ela olhou para os garfos à sua frente, sem saber qual usar para a entrada, sentindo-se minúscula. Ela esperou que Adriano risse, que concordasse, que a deixasse afundar naquela humilhação. Afinal, era um contrato de negócios. Ele não tinha obrigação de defendê-la. Mas então, a mão de Adriano se moveu. Ele retirou gentilmente o braço das garras de Viviane e pousou a mão sobre a mesa com força controlada. "Na verdade, Viviane", disse ele, a voz grave cortando o ar como bisturi, "a simplicidade é um luxo que poucos podem pagar hoje em dia. Luma molda o caráter das futuras gerações. O que nós fazemos? Assinamos cheques e frequentamos festas vazias." Ele virou o rosto para Luma, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos não eram de tempestade, mas de um porto seguro. "Luma, use o garfo menor, de fora para dentro."
As regras desta casa são arcaicas, não se preocupe se errar. Eu mudo a etiqueta se for necessário. Viviane ficou vermelha de raiva. Doralice apertou os lábios até ficarem brancos. Luma olhou para Adriano surpresa. Naquele pequeno gesto, na defesa sutil diante das leoas, ela viu algo além do médico arrogante. Viu um homem cansado de fingir. Os dias seguintes foram uma maratona de exames invasivos e frieza doméstica. Luma passava as manhãs na clínica de fertilidade do Grupo Ferraz, sendo picada por agulhas, monitorada por ultrassons e analisada como um espécime de laboratório. Seus ovários estavam falhando rápido, mais rápido do que Adriano previra. O tratamento hormonal começou imediatamente, uma bomba de medicamentos que deixava Luma enjoada e emotiva. Na mansão, ela era um fantasma. Doralice a ignorava nos corredores e os empregados, instruídos pela matriarca, a tratavam com uma cortesia gélida. A única cor em sua vida eram os vasos de violetas que Adriano mandara colocar no parapeito da janela do quarto dela. Ele cumpriu a promessa. Certa manhã, movida por uma gratidão tímida pela defesa no jantar, Luma decidiu fazer algo gentil. Ela preparou com a ajuda relutante da cozinheira uma marmita simples, strogonoff de frango, o prato favorito de seu falecido pai, e decidiu levar ao hospital para Adriano. Ele não come carboidratos no almoço, menina, resmungou a cozinheira. Mas se você quer perder a viagem, Luma foi mesmo assim. O Hospital Ferraz era um labirinto de vidro e aço. Enquanto esperava no corredor da ala executiva, segurando a sacola térmica contra o peito, ela ouviu um choro estridente vindo de uma sala próxima. Curiosa e com o instinto de professora aguçado, ela espiou. Um menino de cerca de 5 anos chorava copiosamente sentado numa maca, recusando-se a deixar o médico examiná-lo. O médico, um homem jovem de cabelos castanhos despenteados e jaleco cheio de adesivos de super-heróis, tentava fazer malabarismo com 3 bolinhas de algodão, sem sucesso. Eu não quero injeção, te gritava o menino. Luma entrou na sala antes de pensar. Sabe, eu conheço um segredo sobre injeções, disse ela, com a voz suave que usava em sala de aula. O menino parou de chorar, fungando. O médico virou-se, surpreso, e quase derrubou as bolinhas. Quem é você, a fada do dente perdida? Brincou o médico com um sorriso torto e encantador. Luma riu. Uma risada genuína, a primeira em semanas. Quase isso. Ela se abaixou na altura do menino. Se você fechar os olhos e contar até 3 pensando no seu herói favorito, a agulha vira uma picadinha de mosquito. Funciona sempre, eu prometo. O menino olhou desconfiado, mas obedeceu. 1, 2, Batman. O médico, rápido e habilidoso, aplicou a vacina no exato momento. O menino abriu os olhos, surpreso. Não doeu? Viu só? Mágica, piscou Luma. O médico suspirou aliviado e estendeu a mão para ela. Você salvou minha pele. Sou Lucas, doutor. Lucas, pediatra e péssimo malabarista nas horas vagas. Luma. Ela apertou a mão dele. O toque era quente e amigável, sem a eletricidade perigosa de Adriano, mas com um conforto acolhedor. Luma. Nome bonito. Combina com quem faz mágica com crianças. Você trabalha aqui? Por favor, diga que sim. O departamento de pediatria está precisando desesperadamente dessa sua luz. Luma corou sorrindo. Não, eu só vim trazer o almoço para o meu marido. Você é marido? Lucas fez uma careta teatral de decepção. Que desperdício, quer dizer sorte dele. E quem é o sortudo que come comida caseira enquanto nós, mortais, comemos a gororoba da cantina? Eu. A voz veio da porta, cortante como gelo seco. Adriano estava parado no batente, com as mãos nos bolsos do jaleco impecavelmente branco. Ele olhava para a cena. Lucas sorrindo para Luma, Luma com as bochechas coradas e um brilho nos olhos que ele não via desde que a conhecera, e sentiu algo estranho se revirar em seu estômago. Não era fome. Era uma pontada ácida, irracional e quente. Lucas se virou sem perder o bom humor. Adriano, cara, você não me disse que tinha se casado com a encantadora de crianças. Ela acabou de domar o Pedrinho em 30 segundos. Eu levei meia hora tentando. Adriano entrou na sala, seus olhos fixos em Luma. Ele se aproximou, colocando-se estrategicamente entre ela e Lucas. Luma veio tratar de assuntos privados,
disse Adriano, enfatizando a última palavra. Ele pegou a sacola térmica da mão dela. Obrigado pelo almoço. Vamos para o meu escritório. Lucas percebeu a tensão e ergueu as mãos em rendição, mas piscou para Luma. Foi um prazer, Luma. Se cansar desse ranzinza aí, passe na pediatria. Tenho pacientes que adorariam ouvir suas histórias. Adriano guiou Luma para fora da sala com uma pressa desnecessária. No corredor, ele parou e a encarou. O que foi aquilo? Perguntou ele, mais ríspido do que pretendia. Eu só ajudei o menino. O Dr. Lucas foi muito simpático, respondeu Luma, confusa com a irritação dele. Lucas é um galanteador barato. Não se deixe enganar pelo sorriso fácil. Adriano passou a mão pelo rosto, tentando controlar a emoção que não sabia nomear. Ciúme? Não. Impossível. Era apenas proteção ao contrato. Você é a senhora Ferraz agora, Luma. Sorrisos demais para outros homens podem gerar fofocas no hospital. Luma sentiu o golpe. A alegria de ter sido útil murchou. Desculpe. Eu só queria trazer seu estrogonofe. Ela baixou os olhos. Não vou mais atrapalhar seu trabalho. Quando ela se virou para ir embora, caminhando sozinha pelo corredor longo e branco, Adriano sentiu um aperto no peito. Ele olhou para a sacola térmica em sua mão. Estrogonofe. Ninguém cozinhava para ele há anos. Nem sua mãe, nem suas ex-namoradas, nem os chefes contratados. Era um gesto de cuidado genuíno e ele retribuíra com grosseria. Idiota, murmurou ele para si mesmo. Naquela noite, o clima na mansão estava estranhamente calmo, o que deveria ter servido de alerta. Doralice encontrou Luma na biblioteca, onde a jovem tentava ler um livro sobre maternidade. Luma, querida, disse a sogra, com uma doçura falsa que fez os pelos do braço de Luma se arrepiarem. Estive pensando. Fui muito dura com você. Quero me redimir. Luma fechou o livro desconfiada, mas esperançosa. Sua natureza bondosa sempre a fazia acreditar na mudança das pessoas. Sério, dona Doralice? Sim. Amanhã haverá um chá beneficente da Liga das Senhoras aqui no jardim. É um evento pequeno, casual. Só algumas amigas tricotando e arrecadando fundos para orfanatos. Acho que seria a oportunidade perfeita para você se enturmar, já que gosta de crianças. O que acha? Luma iluminou-se. Arrecadar fundos para orfanatos? Aquilo falava direto ao seu coração. Eu adoraria. Preciso me vestir de alguma forma especial? Doralice abanou a mão, desdenhosa. Ah, não. É tudo muito simples. Venha como você se sente confortável. Sabe, aquele seu vestidinho floral amarelo que você usou quando chegou é tão campestre. Acho que passaria uma imagem de humildade que as senhoras vão adorar. Viviane também vai, e ela estará bem despojada. Obrigada, dona Doralice. Eu fico feliz em participar. Quando a sogra saiu, Luma abraçou o livro contra o peito. Talvez as coisas estivessem melhorando. Talvez ela pudesse encontrar seu lugar naquela família, afinal. Ela não viu o sorriso perverso que Doralice trocou com Viviane no corredor. Casual, zombou Viviane. Ela vai parecer uma empregada doméstica no meio da realeza. Pior, corrigiu Doralice. Ela vai parecer indigna de ser uma Ferraz. E quando Adriano vir a vergonha que ela o fará passar na frente da imprensa e dos investidores, o contrato começará a ruir. Aquela contratada está com os dias contados, minha querida. Luma subiu para o quarto, alheia à armadilha, pensando apenas que, no dia seguinte, poderia fazer algo bom pelas crianças. Ela separou seu vestido amarelo, o mais simples e alegre que tinha, sem saber que estava prestes a vestir sua própria sentença de humilhação pública. O sol daquela tarde parecia conspirar a favor da mentira de Doralice. O céu estava de um azul límpido, sem nuvens, iluminando os jardins da mansão Ferraz com um brilho dourado. No quarto, alheia à armadilha que a esperava, Luma terminava de se arrumar. Ela alisou a saia do vestido amarelo de algodão com estampa de pequenas margaridas. Era uma peça simples, comprada em uma liquidação de verão, mas que sempre a fazia se sentir alegre. Você está linda, Luma, sussurrou ela para o espelho, tentando convencer a si mesma. É só um chá beneficente. Pessoas que querem ajudar crianças. Você sabe falar sobre isso. É o seu mundo. Ela calçou suas sandálias baixas de couro trançado, prendeu o cabelo num rabo de cavalo frouxo e passou apenas um brilho labial. Doralice havia dito casual. Luma confiava na palavra da sogra.
pois sua alma não conhecia a malícia daquele nível. Ao descer as escadarias, a casa parecia estranhamente silenciosa. O mordomo, Sr. Alberto, um homem que geralmente tinha uma expressão de pedra, olhou para ela com algo que parecia pena. Ele abriu a porta que dava para o jardim dos fundos e pigarreou. Senhora Luma, talvez a senhora devesse levar um chale. Ou trocar de roupa? Luma sorriu, doce. Obrigada, Sr. Alberto, mas está calor. E Dona Doralice disse que será algo bem descontraído. O mordomo apenas assentiu, baixando a cabeça, incapaz de intervir na crueldade de sua patroa. Luma atravessou o umbral e caminhou em direção ao gramado. O choque foi físico, como um soco no estômago. O pequeno chá casual era, na verdade, um evento de gala ao ar livre. Havia tendas brancas montadas, garçons servindo champanhe francês em taças de cristal e um quarteto de cordas tocando Vivaldi ao vivo. E as convidadas? Não havia nada de casual nelas. Eram dezenas de mulheres da alta sociedade vestindo sedas, chapéus extravagantes de grife, joias que brilhavam sob o sol e saltos agulha que perfuravam a grama com autoridade. Luma parou estática na entrada do jardim. Seu vestido amarelo de algodão, que no quarto parecia alegre, ali parecia uma fantasia de camponesa no meio da realeza. Ela era uma mancha colorida e barata num mar de elegância monocromática e cara. A música não parou, mas as conversas sim. Uma a uma, as cabeças se viraram. O silêncio se espalhou pelo jardim como uma onda gelada. Murmúrios começaram a surgir atrás dos leques. Quem é aquela? A nova babá? Ouvi dizer que é a esposa do Adriano. Meu Deus, ela veio vestida para um piquenique na laje. No centro do gramado, Doralice segurava uma taça de champanhe vestida num conjunto de linho italiano impecável. Ao lado dela, Viviane brilhava num vestido de coquetel prateado que parecia feito de luz líquida. Ao ver Luma, Viviane pegou o microfone que estava sendo usado para os anúncios do leilão beneficente. A voz dela ecoou nas caixas de som, amplificando a humilhação. Oh, vejam só, a nossa convidada de honra chegou. Viviane sorriu, um sorriso afiado como vidro. Luma, querida, você deve ter se confundido. A entrada de serviço para as entregas da floricultura é pelo portão lateral. Ou, espere. Ela fez uma pausa teatral, colocando a mão na boca. Você realmente achou que esse trapo era apropriado para o evento da Liga das Senhoras? Risadas contidas, mas audíveis, ondularam pela multidão. Luma sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremiam. Ela queria correr, desaparecer, cavar um buraco na terra e se esconder. Seus olhos buscaram Doralice implorando por socorro, lembrando-se da conversa da noite anterior. Mas Doralice apenas deu um gole em seu champanhe e disse, alto o suficiente para as mulheres próximas ouvirem. Eu tentei avisar, pobrezinha, mas ela insistiu que a simplicidade é sua marca. Adriano tem um gosto tão peculiar ultimamente. Talvez seja a caridade. Aquelas palavras doeram mais do que o diagnóstico médico. Caridade. Era assim que a viam. Não como uma mulher, não como uma esposa, mas como um projeto de caridade mal vestido. Luma deu um passo para trás, os olhos marejados. Ela estava pronta para dar meia volta e fugir, aceitando a derrota, quando o som de um motor potente rugiu na entrada da mansão, seguido por passos pesados e rápidos no cascalho. Adriano surgiu na varanda. Ele deveria estar no hospital, em cirurgias até a noite. Mas Lucas, que ouvira os boatos no corredor da enfermaria sobre o grande chá de Doralice, ligara para o amigo com um aviso urgente. Sua mãe está armando uma arapuca para a Luma. Se você não for para casa agora, não vai ter esposa para o jantar. Adriano parou no topo da escada. Ele ainda vestia sua roupa de trabalho, calça social escura, camisa branca com os primeiros botões abertos e as mangas dobradas até os cotovelos. Ele varreu o jardim com os olhos e viu a cena. As hienas rindo e, isolada, encolhida como uma flor pisoteada, Luma em seu vestido amarelo. A fúria que subiu pelo peito de Adriano foi algo que ele nunca sentira antes. Não era a raiva fria e calculista de seus negócios. Era um fogo protetor, primitivo. Ele desceu as escadas, ignorando as saudações das socialites que tentavam chamar sua atenção.
Ele caminhou direto até Luma, seus passos firmes, silenciando o quarteto de cordas. Quando chegou à frente dela, viu as lágrimas que ela lutava para segurar. Adriano, sussurrou ela, a voz embargada. Me desculpe, eu vou subir. Eu não sabia... Você não vai a lugar nenhum, disse ele, a voz rouca, mas não de raiva dela, de raiva por ela. Adriano virou-se para a multidão. Seus olhos encontraram os de sua mãe, e Doralice, pela primeira vez em anos, recuou um passo diante do olhar do filho. Depois, ele olhou para Viviane, que ainda segurava o microfone, agora com a mão trêmula. Desligue esse microfone, Viviane, ordenou ele, num tom baixo que carregava mais autoridade do que um grito. Viviane obedeceu imediatamente. Adriano então fez algo que chocaria a sociedade local por meses. Ele tirou seu paletó de linho fino, que trazia no braço, e com uma delicadeza extrema, colocou-o sobre os ombros de Luma, cobrindo-a como um manto de proteção. Ele a puxou para perto, colando o corpo dela ao seu. Minha esposa, disse ele, projetando a voz para que todos ouvissem, sem precisar de microfone. Não precisa de sedas importadas ou diamantes de sangue para brilhar. A elegância dela está na verdade que ela carrega, algo que falta em muitos vestidos caros aqui presentes. Ele olhou para Luma e seu rosto suavizou. Você é a única coisa real neste jardim, Luma. O resto é apenas cenário. Luma ergueu os olhos para ele, atordoada. O coração dela, que antes batia de vergonha, agora galopava por um motivo diferente. Ele a estava defendendo. Não porque estava no contrato, mas porque ele queria. Vamos, disse ele, passando o braço protetoramente ao redor da cintura dela. Este ambiente está tóxico demais para nós. Adriano guiou Luma de volta para a mansão, deixando para trás um jardim de estátuas de pedra e uma mãe furiosa. Eles subiram para o quarto em silêncio. Assim que a porta se fechou, isolando-os do mundo, a adrenalina de Luma cedeu e ela desabou. Ela sentou-se na beirada da cama imensa, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando. Por que elas me odeiam tanto? Perguntou ela, a voz abafada. Eu nunca fiz nada a elas. Eu só queria ajudar o orfanato. Adriano suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele caminhou até o minibar, serviu um copo de água e levou até ela. Ele se agachou na frente dela, ficando na altura de seus joelhos, uma posição de submissão que o Dr. Adriano Ferraz jamais assumia. Elas não te odeiam, Luma. Elas têm medo de você. Luma tirou as mãos do rosto, os cílios molhados. Medo? De mim? Eu sou ninguém, Adriano. Sou uma professora com ovários falidos e um vestido barato. Não diga isso, ele disse firme, segurando as mãos dela. O toque dele era quente, real. Você tem uma luz, Luma. Uma inocência que expõe a podridão delas. Minha mãe e Viviane vivem de aparências. Você vive de verdades. Isso as apavora. Ele afastou uma mecha de cabelo que estava grudada na bochecha molhada dela. O gesto foi tão íntimo que o ar no quarto pareceu mudar. A atmosfera ficou pesada, carregada de uma tensão que não tinha nada a ver com brigas familiares. Luma parou de chorar. Ela olhou para a boca de Adriano, tão próxima da sua. Ela podia sentir o cheiro dele, sândalo, sabonete caro e algo masculino e almiscarado. Obrigado por me defender, sussurrou ela. Eu defendo o que é meu, respondeu ele, a voz descendo uma oitava. A palavra meu pairou entre eles. Não soou como posse contratual, soou como desejo. Adriano se inclinou para a frente. Luma não recuou, pelo contrário, ela se inclinou minimamente em direção a ele, seus lábios se entreabrindo num convite inconsciente. O mundo lá fora, o contrato, a doença, os prazos, tudo desapareceu. Havia apenas o homem que a cobrira com seu paletó e a mulher que via a alma dele através da armadura. Os lábios dele roçaram na pele do rosto dela, perto do canto da boca. Luma fechou os olhos, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Se ele a beijasse agora, ela sabia que não o impediria. A virgindade que ela guardava como um tesouro parecia, naquele momento, querer ser entregue àquele homem que a enxergara quando ninguém mais o fez. Adriano hesitou. Ele podia sentir a respiração doce dela em seu rosto. O desejo de tomá-la ali mesmo, de provar a inocência que tanto o fascinava, era avassalador. Mas então a imagem do contrato brilhou em sua mente. Concepção clínica. Respeito à castidade.
Se ele a beijasse agora, estaria se aproveitando da vulnerabilidade dela. Estaria sendo o canalha que todos esperavam que ele fosse. Com um esforço sobre-humano, Adriano se afastou. Luma abriu os olhos, confusa, e por um breve segundo, decepcionada. Adriano? Ele se levantou abruptamente, virando-se de costas para esconder o estado de sua própria excitação e conflito. Você precisa descansar. O estresse é ruim para o tratamento. Sua voz voltou a ser fria, profissional, uma defesa automática. Vou pedir que tragam o jantar aqui. Não precisa descer mais hoje. Luma sentiu o distanciamento como um balde de água fria. A magia se quebrara. Ele voltara a ser o médico, o contratante. Claro, disse ela, a voz pequena. Obrigada, doutor. Adriano saiu do quarto sem olhar para trás, batendo a porta com um pouco mais de força do que o necessário. No corredor, ele encostou a testa na parede fria e fechou os olhos, amaldiçoando o testamento, a mãe, e principalmente o fato de estar se apaixonando pela única mulher que ele prometera não tocar. 2 dias depois, a realidade bateu a porta com a sutileza de um martelo. Luma estava na clínica, para o ultrassom de controle do primeiro ciclo de estimulação ovariana. Adriano estava na sala, mas quem realizava o exame era uma colega especialista, para manter o protocolo ético. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do aparelho. Adriano olhava para o monitor com uma expressão indecifrável. Luma segurava a mão dele apertando com força. E então? Perguntou Luma, ansiosa. Quantos óvulos conseguimos? A médica suspirou e desligou o aparelho. Ela trocou um olhar pesado com Adriano antes de se virar para Luma. Luma, os medicamentos não funcionaram como esperávamos. O quê? O sorriso de Luma vacilou. Seus ovários não responderam à estimulação. Não há folículos viáveis para a coleta neste ciclo. A médica foi gentil, mas direta. Perdemos o primeiro mês. Luma sentiu as lágrimas quentes voltarem. Mas... Dr. Adriano disse que tínhamos 3 meses. Ainda temos tempo, certo? Adriano finalmente falou. Ele parecia 10 anos mais velho sob a luz fluorescente. O problema, Luma, é que a não resposta indica que o processo de falência está acelerado, mais rápido do que eu previ. Quanto tempo? Perguntou ela, sentindo o pânico subir pela garganta. Talvez um ciclo, talvez nenhum. Adriano olhou para ela, e a dor nos olhos dele era genuína. Temos uma última chance no próximo mês. Se não funcionar, ele não precisou terminar. Se não funcionasse, não haveria bebê. E sem bebê, o contrato não tinha validade. Doralice venceria. O hospital seria vendido. E Luma voltaria para sua vida vazia, sem o sonho de ser mãe. E agora ela percebia com terror, sem o homem que ela estava começando a amar desesperadamente. O tempo não estava correndo. Ele estava voando. E eles estavam prestes a cair. A viagem de volta do consultório para a mansão foi sufocante. O silêncio dentro do carro de Adriano pesava mais do que qualquer discussão. Luma olhava para o vidro da janela, vendo a cidade passar como um borrão cinzento, enquanto as palavras da médica ecoavam em sua mente. Não há folículos viáveis. Ela se sentia quebrada, defeituosa. O contrato era claro. Ela fornecia o herdeiro. Adriano fornecia a segurança. Se ela não podia cumprir sua parte, o que restava? Apenas uma farsa humilhante. Adriano, ao volante, apertava o couro da direção com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele queria dizer algo, queria confortá-la, dizer que tentariam de novo, que o dinheiro não era problema. Mas as palavras de consolo pareciam vazias diante do prazo que se esgotava. E, pior, ele sabia que sua mãe já devia saber. No Hospital Ferraz, as paredes tinham ouvidos, e Doralice pagava bem por informações. Ao entrarem na mansão, a atmosfera estava gélida. Não havia empregados à vista. Apenas Doralice e Viviane, sentadas na sala de estar como 2 esfinges aguardando o julgamento. Sobre a mesa de centro, um envelope pardo aberto. Chegaram cedo, disse Doralice sem levantar os olhos de sua taça de xerez. Imagino que não tenham motivos para celebrar, considerando o relatório que recebi do laboratório há meia hora. Adriano parou no meio da sala, colocando-se instintivamente à frente de Luma. Você está monitorando os exames da minha esposa, mãe? Isso é violação de privacidade médica. Eu posso demitir quem vazou isso. Isso é proteção de investimento, meu filho.
retrucou Doralice, levantando-se com uma calma aterrorizante. Ela pegou o papel do envelope e o balançou no ar. Resposta ovariana nula. Em termos leigos, ela é estéril, Adriano. Ou está muito perto disso. Luma encolheu-se, sentindo cada palavra como um tapa. Ainda temos um ciclo. Luma tentou argumentar, a voz fraca. Um ciclo? Viviane riu, levantando-se do sofá para se juntar à sogra. Querida, sejamos realistas. Você foi contratada para um serviço. Se uma máquina não funciona na fábrica, nós a substituímos. Não ficamos esperando que ela se conserte por milagre. Cale a boca, Viviane, rosnou Adriano. Não mande ela calar a boca quando ela diz a verdade. Doralice elevou a voz, perdendo a compostura pela primeira vez. Olhe para essa situação, Adriano. Você tem menos de 5 meses para apresentar um herdeiro viável, ou eu vendo as ações. Você trouxe essa moça simples para dentro da nossa casa. Suportamos a falta de etiqueta dela, a falta de berço, tudo em nome desse tal herdeiro. E agora? Ela não serve nem para isso. Doralice caminhou até Luma, parando a centímetros dela. O perfume caro da matriarca era enjoativo. Você é uma fraude, menina. Aceitou uma vida de rainha em troca de algo que sabia que não podia dar. Se tivesse um pingo de dignidade, rescindiria esse contrato agora e nos pouparia da vergonha de um divórcio público quando o prazo acabar. Luma olhou para Adriano. Ela esperou. Esperou que ele gritasse, que ele a pegasse pela mão e a tirasse dali, como fez no jardim. Mas Adriano estava paralisado, olhando para a mãe com uma expressão de fúria contida, calculando os danos, pensando nas ações, no hospital, no legado do avô. Aquele segundo de hesitação foi o suficiente. Algo quebrou dentro de Luma. Não foi o coração. Esse já estava em pedaços. Foi a ilusão. A ilusão de que ela poderia pertencer àquele mundo, de que Adriano poderia amá-la além do papel assinado. A senhora tem razão, disse Luma. A voz dela não tremeu. Era suave, mas tinha a firmeza do aço. Todos pararam. Adriano virou-se bruscamente para ela. Luma, não. Ela tem razão, Adriano. Luma deu um passo à frente, saindo da proteção dele, enfrentando Doralice sozinha. Eu não tenho berço. Eu não tenho etiquetas. Que aparentemente não tenho óvulos suficientes para comprar o meu lugar nesta família. Ela tirou a aliança de diamantes do dedo. O anel pesado e frio brilhou sob o lustre de cristal. Mas eu tenho algo que vocês nunca terão, com todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a capacidade de amar sem pedir nada em troca. Ela colocou a aliança sobre a mesa de centro em cima do relatório médico. O contrato está encerrado. Fiquem com o dinheiro. Fiquem com o hospital. Fiquem com essa casa fria. Eu vou voltar para a minha vida simples. Pelo menos lá eu sou humana. Luma virou as costas e caminhou em direção à escada. Luma! Adriano gritou, fazendo menção de segui-la. Deixe-a ir, ordenou Doralice. É o melhor para todos. Amanhã ligaremos para os advogados. Viviane ainda está disposta a... Adriano girou sobre os calcanhares, apontando o dedo no rosto da mãe com uma violência que a fez recuar e derrubar a taça de xerez no tapete persa. Se você disser mais uma palavra... Ele sibilou a voz trêmula de raiva. Eu juro que queimo esse hospital até o chão antes de deixar você vendê-lo. Ele correu para as escadas, subindo os degraus de 2 em 2, mas quando chegou ao quarto de hóspedes, a porta estava aberta. O closet estava aberto. As roupas de grife, os vestidos de seda, os sapatos de salto, tudo estava lá, intocado. Apenas uma coisa faltava no quarto. Os vasos de violetas da janela. Luma tinha ido embora. Adriano correu até a janela e olhou para o pátio. Viu apenas as luzes traseiras de um táxi sumindo pelo portão principal na chuva fina que começava a cair. Ele socou o batente da porta, um grito de frustração preso na garganta. Ele não sentiu alívio por se livrar do problema do contrato. Ele sentiu um vazio, um buraco negro no peito. A casa, com seus 30 cômodos, de repente parecia minúscula e sufocante sem a presença silenciosa e doce dela. Ele desceu as escadas lentamente. Doralice e Viviane ainda estavam na sala, limpando o xerez derramado, já discutindo planos para o próximo projeto de esposa. Ela já foi? Perguntou Doralice, tentando parecer indiferente. Ótimo. Amanhã cedo falaremos com... Acabou, mãe, disse Adriano.
Sua voz estava morta. O que acabou? O drama? O acordo? A herança? Tudo. Ele caminhou até a mesa, pegou a aliança que Luma deixara e a guardou no bolso, perto do coração. Pode vender as ações. Pode vender o hospital para os estrangeiros. Pode vender essa casa maldita. Doralice empalideceu. Você ficou louco? É o trabalho da vida do seu avô. O avô queria um homem de família no comando, disse Adriano, encarando a mãe com olhos vermelhos. Eu tentei comprar uma família e falhei. E no processo, perdi a única mulher que pela primeira vez na vida fez eu me sentir mais do que um talão de cheques. Você está apaixonado por aquela caipira? Zombou Viviane, incrédula. Adriano nem olhou para ela. Ele caminhou até a porta da frente. Aonde você vai? Gritou Doralice, o pânico finalmente surgindo em sua voz. Adriano, volte aqui. Você tem responsabilidades. Vou corrigir um erro. E não me esperem para o jantar. Na verdade, não me esperem. Ele saiu na chuva, sem guarda-chuva, sem casaco, entrou em seu carro esportivo e arrancou cantando pneus no asfalto molhado. Ele não sabia se Luma o aceitaria de volta. Ele não sabia se ela ainda queria ser mãe. Ele só sabia de uma coisa. O contrato de papel tinha virado cinzas, mas o amor que nascera dele era a única coisa real que lhe restava, e ele não iria perdê-lo sem lutar. Enquanto dirigia perigosamente rápido pelas ruas da cidade, indo em direção ao bairro humilde de Jardim das Flores, Adriano finalmente entendeu. Ele não queria um filho para salvar o hospital. Ele queria um filho porque queria ver uma miniatura de Luma correndo pela casa. Ele queria a família, não a herança. E ele rezou pela primeira vez em anos, para que não fosse tarde demais. A chuva caía torrencialmente sobre o bairro Jardim das Flores, transformando as ruas de paralelepípedos em pequenos riachos escuros. O carro esportivo de Adriano parecia uma nave alienígena estacionada em frente à pequena casa de muro descascado de Luma. Ele bateu na porta de madeira inchada, ignorando a água gelada que encharcava sua camisa de linho. Luma, abra, por favor, gritou ele, a voz competindo com o trovão. Lá dentro, Luma estava sentada no chão da sala, abraçada aos joelhos, cercada pelos vasos de violetas que ela havia resgatado. Ao ouvir a voz dele, pensou em não abrir. Pensou em fingir que não estava, em deixar aquele capítulo de luxo e dor para trás. Mas o desespero na voz de Adriano não combinava com o homem frio do contrato. Com as mãos trêmulas, ela girou a chave. Quando a porta se abriu, Adriano estava ali, encharcado, com o cabelo colado na testa e os olhos vermelhos de uma angústia crua. Você esqueceu isso, disse ele ofegante, tirando do bolso o frasco de vitaminas que ficara na mansão. Luma olhou para ele, incrédula. Você veio até aqui, na chuva, para me trazer vitaminas? Para um tratamento que não vai acontecer? Não. Adriano deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Eu vim porque a mansão é grande demais, porque o silêncio lá é insuportável, porque minhas violetas foram embora. Luma recuou, tentando manter a guarda alta. Volte para a sua vida, Adriano. Volte para o seu hospital, para a sua herança. Eu não sou a mulher que você precisa. Sou defeituosa, lembra? Ao inferno com a herança, gritou ele, assustando-a. Ele segurou os ombros dela, forçando-a a olhá-lo. Você acha que eu corri atrás de você por causa de uma cláusula? Luma, eu disse à minha mãe que ela pode vender tudo. Eu abri mão da presidência. Os olhos de Luma se arregalaram. O quê? Mas era o legado do seu avô. O legado do meu avô era sobre família. E eu não tinha uma até você entrar naquele carro comigo. A voz de Adriano quebrou num sussurro rouco. Eu passei a vida operando corações, mas nunca soube usar o meu. Até você chegar com suas marmitas de Strogonoff e sua defesa corajosa naquele jardim. Ele soltou os ombros dela e segurou seu rosto com as duas mãos, os polegares acariciando as lágrimas dela. Eu não quero um herdeiro para salvar a empresa. Eu quero um filho porque quero ver uma parte de você correndo pela casa. Mas se a medicina falhar, se o tempo acabar, eu ainda vou querer você. Só você. Sem contrato. Sem prazo. Luma sentiu as pernas cederem. Toda a dor e humilhação se dissolveram no calor das mãos dele. Você está dizendo que... Estou dizendo que te amo, Luma. E não me importo se formos apenas nós dois e suas violetas para sempre.
Luma soluçou de alívio e se jogou nos braços dele, enterrando o rosto no peito molhado dele. Eu também te amo, Adriano. Eu te amei desde o momento em que você me defendeu no jantar, mas eu tinha medo de ser apenas um negócio. Nunca foi apenas negócios, sussurrou ele contra o cabelo dela. Adriano a afastou ligeiramente, olhando para a boca dela. A tensão do desejo voltou, mas agora sem as barreiras da culpa. Luma, eu quero ser seu marido. De verdade. Mas eu sei o que você prometeu a si mesma. Eu sei que você espera o momento certo. Luma colocou o dedo sobre os lábios dele. O momento é agora, disse ela com certeza absoluta. E o amor é você. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo com o gosto da chuva, que logo se aprofundou numa tempestade de paixão. Adriano a ergueu nos braços e a levou para o pequeno quarto dela, com a cama de solteiro e os pôsteres antigos. Ali, naquele cenário simples, longe dos lençóis de seda egípcia e da frieza da mansão, Adriano a amou. Não houve pressa. Houve uma reverência. Adriano tratou Luma como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Cada toque era uma pergunta silenciosa. Cada suspiro dela, uma resposta de aceitação. Para Luma, a espera de uma vida inteira finalmente fazia sentido. Qualquer medo que ela tivesse se desfez instantaneamente, transformando-se em uma onda de ternura e conexão que ela jamais imaginara ser possível. Naquela noite, sob o som da chuva no telhado de zinco, a concepção clínica foi esquecida. Não havia médicos, nem seringas, nem tabelas de ovulação. Havia apenas um homem e uma mulher livres de suas defesas, entregando-se um ao outro. As semanas seguintes foram um borrão de felicidade improvisada. Adriano praticamente se mudou para a casinha de Luma. O grande doutor Ferraz aprendeu a consertar a pia e a comer pão na chapa na padaria da esquina. Ele nunca parecera tão leve. Doralice tentou ligar e ameaçar, mas Adriano ignorou tudo, tirando férias acumuladas e deixando a administração do hospital em pânico, mas a realidade biológica ainda existia. Certa manhã, Luma acordou e viu Adriano olhando para o calendário. Faltam 2 semanas para o prazo final, disse ele tentando soar casual. Ela o abraçou por trás. Nós dissemos que não importava, e não importa. Mas eu sou médico. O estresse diminuiu. Seu corpo está diferente, Luma. Eu vejo isso no seu brilho. Vamos fazer um último ultrassom? Se não houver nada, encerramos esse capítulo e pensamos em adoção. Luma assentiu. Ela precisava desse fechamento. Vamos, mas com uma condição. Dr. Lucas faz o exame. Eu quero que você esteja lá apenas como meu marido, segurando minha mão. Feito. O dia do exame amanheceu cinzento. O Hospital Ferraz parecia uma fortaleza quando eles entraram de mãos dadas. Dr. Lucas os esperava na sala de ultrassonografia, sem as piadas habituais. Prontos? Perguntou Lucas. Luma deitou-se na maca, estremecendo com o gel frio. Adriano segurou a mão dela com força. Estou aqui, sussurrou ele. Aconteça o que acontecer. Lucas começou o exame. O zumbido da máquina preenchia o silêncio tenso. Luma olhava para o teto, rezando por um milagre, por um único folículo. Lucas franziu a testa, movendo o aparelho para um lado e para o outro. Ele apertou alguns botões, ampliando a imagem. Adriano, que olhava para o monitor, ficou subitamente rígido. Luma sentiu o medo congelar suas veias. O que foi? Perguntou ela, a voz trêmula. Acabou de vez, não é? Lucas olhou para Adriano com choque absoluto. Adriano, você está vendo isso? Adriano soltou a mão de Luma e se aproximou da tela, levando a mão à boca, os olhos enchendo-se de lágrimas. Não pode ser, murmurou ele. Por favor, me digam, implorou Luma chorando. Eu aguento a verdade. Adriano virou-se para ela. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, mas havia um sorriso incrédulo em seus lábios. Ele não parecia um médico. Parecia um homem diante de um milagre. Lucas, disse Adriano, a voz falhando. Aumente o som. Lucas girou um botão, e então o som preencheu a sala. Não era o silêncio, era um galope. Rápido, forte, rítmico. Tutum, tutum, tutum. E logo atrás, um eco ligeiramente defasado. Tutum, tutum. Adriano caiu de joelhos ao lado da maca. Nós não precisamos da fertilização, Luma. Ele soluçou beijando as mãos dela.
Nós chegamos tarde demais para o tratamento, porque você já está grávida. Grávida? Luma tocou o ventre. Mas a falência ovariana, o amor, disse Lucas limpando uma lágrima. O relaxamento, a felicidade. Seu corpo ovulou espontaneamente, provavelmente naquela noite de chuva. Adriano riu, eufórico. E tem mais um detalhe, meu amor. Aquele som não é de um coração. São dois. Luma olhou para a tela borrada. Gêmeos. O milagre viera em dobro. A herança estava salva, mas aquilo era irrelevante. O que importava era a vida pulsando na tela fria. De repente, a porta da sala se abriu com estrondo. Doralice estava parada ali, ofegante, alertada por seus espiões. — O que está acontecendo aqui? Exigiu ela. — Adriano, se você assinou algum documento... Adriano levantou-se, sereno como quem venceu a guerra sem disparar um tiro. — Shh! Disse ele colocando o dedo nos lábios com um sorriso radiante. — Fale baixo, mãe. Você vai acordar seus netos. A palavra netos, no plural, pairou no ar estéril da sala de ultrassom como um feitiço. Doralice Ferraz, a mulher de ferro que nunca demonstrava fraqueza, precisou se apoiar no batente da porta. Sua pele pálida ganhou um tom avermelhado, uma mistura de choque e de uma ganância instintiva. — Gêmeos! Sussurrou ela, seus olhos frios fixando-se na tela do monitor como se visse barras de ouro. A linhagem está salva em dobro. O hospital, as ações... Ela deu um passo em direção à maca, estendendo a mão com anéis de rubi para tocar o ventre de Luma, como se reivindicasse uma propriedade. — Não toque nela. A voz de Adriano foi baixa, mas cortante como um bisturi. Ele se colocou entre a mãe e a esposa, uma barreira intransponível. Luma, ainda chorando de felicidade, agarrou o braço dele, sentindo a proteção emanar de cada músculo tenso do marido. — Mas... são meus netos, Adriano! Protestou Doralice, tentando recuperar a autoridade. — Precisamos transferir Luma imediatamente para a suíte presidencial. Vou chamar os melhores obstetras da Suíça. Precisamos garantir que... Lucas será o obstetra, cortou Adriano. E Luma vai para onde ela quiser ir. — Para a minha casa, disse Luma, limpando as lágrimas e erguendo o queixo. — Eu quero as minhas violetas e a minha paz, dona Doralice. Coisas que a sua mansão não tem. Doralice bufou, ultrajada. Criar os herdeiros Ferraz naquele casebre? Nunca! Então acostume-se com a ideia de vê-los apenas por fotos, disse Adriano pegando a bolsa de Luma. Vamos, amor. Lucas, prepara a alta. Minha esposa precisa comer estrogonofe e descansar longe de cobras venenosas. Eles saíram da sala, deixando a matriarca mais poderosa da cidade falando sozinha, derrotada pela primeira vez na vida. Os meses seguintes foram uma mistura deliciosa de caos e amor. Adriano, o grande executivo, descobriu que enjoos matinais eram solidários. Ele segurava o cabelo de Luma, fazia massagens nos pés inchados dela e aprendeu a cozinhar, embora seu arroz sempre queimasse, o que fazia Luma rir até chorar. A mansão Ferraz ficou vazia. Doralice, desesperada com o silêncio e com as fofocas da sociedade sobre o filho pródigo que abandonou o luxo, tentou de tudo. Mandou berços de ouro maciço, que Luma devolveu com um bilhete educado. Preferimos madeira, é mais seguro. Mandou Viviane tentar reconquistar Adriano, que foi barrada na porta da casinha por um Adriano furioso segurando uma fralda de pano. Mas a barriga de Luma crescia, e com ela a lenda do casal. A simplicidade de Luma curou a arrogância de Adriano. Eles reformaram a casinha, pintaram o quarto dos bebês de amarelo sol e encheram o jardim de flores. No 8º mês, numa tarde de tempestade, a bolsa estourou. Foi uma comédia de erros. O carro esportivo de Adriano não pegou. Lucas teve que vir buscá-los com sua caminhonete velha. Adriano, o médico renomado, esqueceu como se respirava. — Respire, doutor! Gritava Luma entre as contrações, rindo e chorando. — Quem vai parir sou eu, mas quem vai desmaiar é você. Na sala de parto não houve frieza. Houve música, houve mãos dadas e houve o choro potente de 2 pulmões novos. Pedro nasceu primeiro, berrando como se quisesse dar ordens ao mundo, a cara do pai. Sofia veio 2 minutos depois, calma, de olhos abertos, doce como a mãe.
Quando Adriano segurou os dois nos braços, olhando para Luma exausta na cama, ele soube. Aquele era o verdadeiro império. Aquela era a única herança que importava. 3 dias depois, a notícia do nascimento correu à cidade. Doralice não aguentou. O orgulho ferido doía, mas a solidão e a curiosidade doíam mais. O hospital estava seguro. Adriano concordara em manter a presidência à distância, mas ela não tinha acesso ao que o dinheiro não comprava. O carro preto da matriarca parou em frente à casa simples. Doralice desceu, segurando um pacote discreto. O portão estava trancado. Adriano apareceu na varanda, com Pedro no colo. — Você não vai abrir? Perguntou ela, a voz vacilante. — Depende, respondeu ele. Eu trouxe presentes. Eles não precisam de presentes, mãe. Eles têm pais que os amam. O que eles precisam é de uma avó que respeite a mãe deles. Doralice olhou para o filho, depois para a janela onde Luma amamentava Sofia. A imagem era de uma beleza sacra, intocável. A arrogância da matriarca finalmente se quebrou. Eu fui horrível, admitiu Doralice, a voz embargada. Eu julguei o livro pela capa, Adriano, e quase perdi a única história que valia a pena ler. Luma apareceu na porta, segurando a bebê. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso num coque frouxo, e parecia uma rainha. Muito mais rainha do que Doralice jamais fora com suas coroas de diamantes. Abra o portão, Adriano, disse Luma suavemente. Luma, você não precisa... Ela é a avó, amor. E nesta casa, nós ensinamos o perdão. Adriano destrancou o portão. Doralice caminhou pelo jardim de violetas, seus sapatos caros afundando na terra. Mas ela não se importou. Quando chegou à frente de Luma, a mulher de ferro chorou. Me perdoe, minha filha, soluçou Doralice. Eu não sabia o que era elegância até ver a sua bondade. Luma sorriu e, num gesto que selou a paz, colocou a pequena Sofia nos braços da avó. Cuidado com a cabeça, vovó, disse Luma. Pela primeira vez em décadas, a mansão Ferraz não seria o centro da família. O centro era ali, naquele jardim simples, onde o amor florescia sem contratos. 1 ano depois, o jardim da mansão Ferraz estava irreconhecível. Não havia mais estátuas cinzentas ou grama proibida de pisar. Havia balanços coloridos, brinquedos espalhados e, principalmente, canteiros e mais canteiros de violetas roxas e brancas. Era o aniversário de 1 ano de Pedro e Sofia. A festa não tinha cerimonialistas ou quartetos de cordas tocando músicas fúnebres. Tinha uma banda de pagode tocando baixo, barracas de algodão doce e as crianças da escola pública, onde Luma voltara a dar aulas correndo por todo lado. Doralice estava sentada na grama. Sim, na grama. Com um vestido floral que Luma escolhera, ajudando Pedro a abrir um presente. Ela ria, uma risada leve que Adriano nunca ouvira na infância. Lucas, agora padrinho oficial e tio Babão, fazia malabarismo com laranjas para Sofia, que batia palminhas. Luma estava perto da mesa do bolo, ajeitando as velas. Ela usava um vestido amarelo, muito parecido com aquele da humilhação. Mas agora, ele era um símbolo de sua vitória. Ela não era mais a menina assustada do consultório. Era a mulher que reescrevera o destino de uma dinastia com a força de sua doçura. Sentiu braços fortes envolverem sua cintura por trás. Adriano encostou o queixo no ombro dela, inspirando o perfume de lavanda que ela usava. No que você está pensando? Sussurrou ele. Luma olhou para o cenário. A sogra redimida, os filhos saudáveis, o melhor amigo feliz e o homem que ela amava. Estou pensando na consulta, confessou ela. Naquele dia em que eu achei que minha vida tinha acabado. Adriano virou-a de frente para ele. Seus olhos, que um dia foram tempestade, agora eram um céu limpo de verão. Eu prometi realizar seu sonho de ser mãe, lembra? Disse ele, roçando o nariz no dela. Lembra? Luma sorriu, passando os braços pelo pescoço dele. Você foi um bom médico, doutor Adriano. Não, Luma, você que foi a cura. Ele olhou para os gêmeos correndo. Eu te dei filhos, é verdade. Mas você me deu uma vida. Você me ensinou que o amor não se compra em contrato, se planta dia a dia, como suas violetas. Adriano a beijou. Não foi um beijo de cinema, técnico e frio. Foi um beijo de marido, de cúmplice, de pai apaixonado. Ao redor deles, os convidados aplaudiram, os bebês riram e o sol se pôs, dourando o jardim onde a mentira virou verdade e o medo virou família.
Naquele momento, Luma soube. O diagnóstico estava errado. O tempo dela não tinha acabado. O tempo dela estava apenas começando. E assim, entre violetas e o riso de uma nova família, termina a jornada de Luma e Adriano aqui no nosso canal. E aí, gostou desse desfecho milagroso? Se essa reviravolta te emocionou e você não quer perder as próximas narrativas que aquecem o coração, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e levar esperança a mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.